E aí, pessoal, tem jogo na Arena hoje à noite, 8 horas, Grêmio e Corinthians. Nós vamos falar do time, das dúvidas, vamos falar do engajamento do torcedor. E tem um outro assunto também. Kaique, o Grêmio está desistindo do negócio? É a informação que nós temos por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista, pois agora a hora é de ativo. Ativo Ultra para você ganhar esse jogo, para você não correr nenhum risco. Você precisa do seu ativo. Entre agora na descrição e saiba, o ativo é um produto 100% natural, sem contraindicação e que vai fazer você voltar a ser o velho guerreiro. Então, ativo para você. Compre agora e receba. E passe esse dia dos namorados aí da melhor maneira possível. Gente, Grêmio e Corinthians, 8 horas, Arena. O que se fala de torcida? Ontem a previsão era 23 mil. Hoje aumentou um pouco, está em 25 mil. Eu acho que a gente pode chegar tranquilamente a 30 mil torcedores. O horário do jogo é bom, às 8 horas da noite. O jogo é exclusivo do Premier, então não vai TV aberta, Sport TV, nada disso. Você tem a oportunidade de ir na Arena, tem uma série de promoções. Quem for na loja comprar uma camisa pode ganhar um ingresso. Quem se associar e comprar uma cadeira ganha uma camisa. Tem uma série de ações que o Grêmio e também a Arena montaram para que o público hoje engajasse mais do que o normal, conseguisse engajar mais do que o normal, né? E a gente espera isso. Os últimos 5 jogos na Arena foram jogos de muito pouco engajamento, e essa é uma preocupação que nós temos. Vamos às escalações, vamos começar até pela equipe que chega a Porto Alegre aqui, que tem bons jogadores e que tem desfalques importantes para o jogo. O time do Corinthians vai a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Angileri, ou Angileri, eu acho. O primeiro volante é o Michael, o segundo volante é o Charles, pela direita, ex-Inter, e o terceiro volante joga pela esquerda, para mim, um excepcional jogador de futebol, jogador que tem muito talento, tá mal essa temporada, mas tem muito talento, Breno Bidon. A informação é que o Garro vai para o jogo, e aí os dois atacantes, o Thales Magno, conhecido também, e Héctor Hernandes, não vieram. Para mim, os 2 principais jogadores do time, talvez os 3 principais jogadores do time, o André Carrijo, o Memphis Depay e, claro, o Yuri Alberto, esse com uma fratura, né, numa das vértebras da coluna, região lombar, está se recuperando e, para mim, um dos grandes jogadores de futebol brasileiro hoje, jogador de muito boa qualidade. O que acontece? Esse meio-campo aqui veio em Porto Alegre no ano passado, tocou 3 no Grêmio. O Grêmio nem viu a bola. Vocês lembram, né? O Breno Bidon acabou com o jogo, o Garro acabou com o jogo, e aí tinha o Carrijo e tinha também o Memphis Depay, mas basicamente esse time aqui que hoje tem Dorival Júnior no comando, jogo duríssimo pro Grêmio. Duríssimo pro Grêmio. Quando tu olha a escalação do Corinthians, tu vê, pô, esse jogo é duríssimo pro Grêmio. Qual é a escalação que estão falando do Grêmio hoje, tá? O que tá se dizendo? Thiago Volpi, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Walter Kahneman e Marlon. O meio-campo abre com Dodi Vijaçante, tem Cristaldo da meia. Alisson confirmado como titular e 2 dúvidas. A primeira, Bright White, que ainda se ressente de uma lesão no tornozelo, mas dão como certa a sua escalação 100%. Aí tem muita gente dizendo que eu coloco como dúvida porque foi uma lesão que interrompeu parte do trabalho dele e ele ficou muitos dias sem treinar. Então, eu coloco como dúvida, mas a informação é essa. E o outro é Christian Oliveira. Teve essa coisa, não vai viajar, viajou, informação que joga. Tá? Então, aquela história das férias e tal, tem muito tiquitim, né? Os caras vão falando e depois dizem que não, e depois dizem que sim, depois dizem que não. Então, vamos com o Christian Oliveira. Tá? E aí a gente tem um Grêmio com 2 extremas, com um centroavante, com um meia e 2 volantes em linha,
para enfrentar um meio-campo robusto do Dorival, tá? O meio-campo é mais robusto do jeito que está posicionado com Michael, Charles, Breno, Bidon e Garro. Tô curioso pela estratégia do Mano. O Dorival joga num tripé de volantes e um meia centralizado. O Grêmio joga com dois volantes em linha e um meia e 2 extremos. Vai ter mais gente pelo lado, mas vai ter que espelhar esse jogo aqui, senão fica muito duro de ganhar. O Corinthians que nos eliminou no ano passado, além dessa goleada, nos eliminou da Copa do Brasil, quando estava muito, mas muito mal. Vocês vão lembrar que eles estavam na zona de rebaixamento, eles nos eliminam na Copa do Brasil, naqueles jogos dos pênaltis, e depois disso o Grêmio acaba sofrendo aí algumas dificuldades, passa muito trabalho, o Corinthians avança, passa do Grêmio no Campeonato Brasileiro, e depois vem aqui dar aquela goleada constrangedora no Grêmio. O Grêmio é 12º com 15 pontos, e se ganhar o jogo hoje, o Grêmio vai estar tranquilamente na zona, na primeira página, entre os 10 melhores, tá? Os jogos de hoje acabam dando a ideia de que o Atlético Mineiro, eu acredito que vai ganhar do Inter, e vai seguir na frente do Grêmio. O Atlético é 9º, o Grêmio é 12º. O São Paulo tem o Vasco da Gama, eu acho que o São Paulo segue, mas o Grêmio está na frente do São Paulo, então não tem interferência. O Fortaleza, o Grêmio está na frente também, e o Vitória, o Grêmio está na frente também. Bragantino e Bahia estão mais à frente, então não acredito que o Grêmio consiga chegar. O Bahia, por exemplo, ele tem 18 pontos, o Grêmio pode chegar a 18 pontos, eles têm 5 vitórias, o Grêmio tem 4, chegaria a 5, o Grêmio tem saldo -3 e o Bahia tem saldo 0. Então eles teriam que perder por 2, nós ganhando de 2 avançamos em relação ao Bahia. O que é isso? O Bahia é 7º hoje. 7. Então ficaríamos bem posicionados com 18 pontos nessa primeira parada aí. Longe dos líderes? Sim, longe dos líderes. Mas tendência, por exemplo, se o Cruzeiro não ganhar do Vitória, do Grêmio ficar a 6 pontos do líder, o líder com um jogo a menos. No caso, o Flamengo. Se o Grêmio vencer, ficaríamos a 6 pontos do líder com um jogo a menos. E aí dá para pensar, inclusive, em vaga direta na Libertadores, se melhorar o time, como a gente espera que o Luiz Felipe faça isso, o Luiz Felipe e também Mano Menezes, né? Ontem, e essa é a segunda notícia que eu trago aqui, ontem surgiu a informação, eu mesmo consegui essa informação depois, confirmei com amigos que eu tenho lá em Caxias e também em Porto Alegre, que o Grêmio estava contratando o Kaique. Estaria muito próximo de contratar o Kaique e entregaria jogadores na troca, pagando salários para os jogadores. E um desses jogadores seria o João Lucas, que o Grêmio contratou no início do ano do próprio Juventude. E isso acabou causando muito, mas muita incomodação em todo mundo que transita no meio do futebol, no caso do Grêmio. Porque, o Grêmio pagou 11 milhões de reais entre direitos econômicos de outros jogadores e valores pelo João Lucas. Aumentou significativamente o salário dele em relação do Juventude. E 6 meses depois, o Grêmio está emprestando para o Juventude o mesmo jogador, pagando salário. Fica uma coisa assim, completamente sem sentido. Então tem que estar correndo uma informação no Grêmio que o negócio deu para trás, que a repercussão negativa, e não seria diferente, não poderia ser diferente a repercussão. Não poderia ser diferente. Um jogador em fim de contrato como o Kaique, o Grêmio pagar 5 milhões e mais todo esse dinheiro aí de jogadores caros que o Grêmio já paga, é óbvio que daria repercussão. 29 anos de idade, circulou por vários clubes. Nada contra o Kaique, é bom jogador, tá tudo certo. Mas é uma relação que fica difícil do cara defender. E é basicamente isso que está determinando que o negócio tenha dado para trás ou tenha diminuído a intensidade por causa exatamente dessa repercussão junto ao torcedor. E com todo respeito aos dirigentes do Grêmio, o torcedor tem toda a razão. Toda a razão. Não dá nesse momento para... Essa do João Lucas é demais. É demais.
O João Lucas não deu certo, o Grêmio fez isso, né? O Grêmio conseguiu comprar o Mike, primeiro pegar emprestado o Mike não jogou nada aqui. Aí o Grêmio conseguiu comprar o Mike. E agora emprestou para o Novo Horizontino pagando o salário. Isso não está certo. Isso está errado. Isso está errado. Aí tem que fazer como fez, por exemplo, com o Gustavinho, pegando a mesma gestão. Faz um teste aqui, não deu, liberou, acabou. Acabou. Como fez com o Bessosi. Deu, veio, não veio, deu, acabou. Não pode fazer como fez com o Mike, não pode fazer como fez com o João Lucas. Tá errado. Porque isso demonstra completa falta de avaliação. Aí o Grêmio está comprando o Kaique, que tem a idade do Camilo, que o Grêmio abriu o contrato de 4 anos. E que vai virar, logo vai virar um desses jogadores que tu vai emprestar pagando salário. Tem que ter um pouco mais de cuidado com isso. E me perdoe os dirigentes, mas tá certo o torcedor em criticar. Totalmente certo. Vamos pro jogo, gente. Vamos pro jogo. Dá para chegar a 30 mil, não dá? Eu acredito. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.